eu coloquei como tema dessa mensagem um tema para a gente pensar. Nós devemos orar pela igreja perseguida? E a minha pergunta é, nós devemos orar por eles? Lá no livro de Atos, nós temos o começo, ou o princípio da perseguição da igreja, tá, com Paulo. Depois, na situação em Atos 7, com Estevão. Estevão faz uma narrativa inteira, desde Abraão, o povo do Egito, o sangue sendo liberto, até aquele momento. E, falsamente, eles acusam Estevão de estar sendo incitando o povo contra a religião, contra o pensamento que ele era. E colocam testemunhas falsas no julgamento, forjado. E Estevão é acusado, é condenado e é apedrejado. Primeiro mártir da igreja. Nesse momento que ele está ali sendo apedrejado, lá em Atos 8, já, no versículo 1, diz assim, que Saulo estava ali, sentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, se desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Eles eram dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram profundamente a sua morte. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava tanto homens como mulheres e lançava-os na prisão. Essa era a situação do começo da igreja. Saulo, aqui ainda, antes de ter o encontro com Jesus, ele fazia questão de ir atrás de cada um que se dizia cristão, de casa em casa. Nós, graças a Deus, não conhecemos isso. E eu espero que cada um de nós nunca venhamos a conhecer isso. Apesar de que, como até o Júlio já comentou aqui no começo, nós vivemos num tempo de últimos dias. E a Bíblia nos fala de uma tribulação que aconteceu nos últimos dias, que seria tão pesada, que ela fala que nunca houve na história o que vai acontecer nos últimos dias. E quando eu ouço isso, eu fico pensando, como assim? Teve uma época em Jerusalém, que Jerusalém estava cercada, eles não tinham mais comida, e as mães matavam o próprio filho para dividir para comer. Agora você pensa nessa situação de desespero de uma mãe matar o próprio filho para comer, e a Bíblia fala que nunca houve um tormento como vai haver na tribulação. Quando a gente se pergunta sobre, será que eu devo orar pela igreja perseguida? A gente às vezes não entende essa questão da perseguição. Porque a gente olha a perseguição, lógico, a gente vê desse tipo que a gente viu no vídeo, que é uma perseguição física realmente brutal, de as pessoas irem de casa em casa, expulsarem, queimarem a casa, fecharem o negócio, tomarem terras, propriedade. Mas existe também uma perseguição social, que é aquela que é meio calada, funciona meio como uma discriminação, funciona como uma forma não física, não brutal, mas emocional de perseguição. A gente vê isso muito na Índia, inclusive o pastor que é missionário lá na Índia, que o pastor conhece, ele foi expulso de casa, mudou de nome, porque quando ele se converteu, a família falou, não, você já não faz parte mais da família. Eles não podem continuar na família, então eles são expulsos de casa. Eles não sofrem uma perseguição dessa forma brutal, mas eles sofrem uma perseguição emocional. Já pensou a tua família e fala assim, não, nós rejeitamos você. Não chame mais de pai, de mãe, de irmão, você agora para nós não é ninguém. Isso é uma perseguição que acontece nos dias de hoje. E aí nós vemos que durante o decorrer dos anos, durante muito tempo, essa perseguição foi aumentando e foi aumentando, e ela nunca parou. E infelizmente ela nunca vai parar. Pelo contrário, ela vai piorar. Eu lembro alguns anos atrás, eu acredito que muita gente que lembra, o Estado Islâmico, ele gostava, ele era assim, apaixonado por divulgar o que ele fazia, as barbaridades que ele fazia com cristãos. Eu me lembro de um vídeo dos cristãos ajoelhados na areia, isso era na Líbia, 21 pessoas para ser degolada. Lembra até hoje, os uniformes laranjados? Dessas 21 pessoas, 20 delas eram cristãos. Eles eram trabalhadores que estavam ali na Líbia,
E o Estado Islâmico dava para eles, cada um deles, a oportunidade de negar Jesus, assim como eles falaram no vídeo ali. Ó, cada um de vocês tem a oportunidade de negar Jesus. E todos eles, antes de morrer, diziam: Jesus Cristo é o meu Senhor. Cada um dos 20, todos eles foram degolados naquele dia. O 21º não era cristão. Ele era de Gana. Estava ali junto com eles. Mas ele vendo a fé daquelas 20 pessoas do lado deles que morreu, quando chegou a vez dele, ele disse: o Deus deles é o meu Deus. O poder da fé daqueles homens converteu naquele momento alguém que não conhecia o Cristo que eles serviam. Mas ele entregou a vida dele como um mártir por esse Deus que ele viu representado pela fé deles. E nesse tempo, isso foi mais ou menos por 2008, imagino, 2010, eu participei lá em New Jersey de um evento, de uma conferência chamada Encorajamento. Não sei se alguém já ouviu falar, não sei se ainda existe, se eles fazem ainda hoje. E tinham pessoas, pastores do Brasil, como Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, e tinha um pastor do Egito, do Cairo, chamado Farhat. Ele era um dos pastores líderes na igreja chamada Igreja do Lixão, que é uma igreja esculpida numa rocha, num lugar muito pobre do Cairo. E ele ali dava o testemunho de como eles serviam na igreja. E ele falou uma coisa naquele encontro que, quando eu escutei, eu fiquei chocado. Porque ele falou assim: parem de orar pelas mortes dos cristãos no Oriente Médio. E eu escutei aquilo e fiquei pensando: como assim? Eu, como ocidental, eu pensava, a única coisa que eu posso fazer é orar por eles. E o pastor vem de lá e fala assim: parem de orar pela morte deles, dos mártires cristãos. Eu não consegui entender com o meu olhar ocidental o que aquele pastor estava dizendo. E ele falou aquilo não era porque ele era radical ou porque ele achava bonito o que estava acontecendo. Pela experiência dele lá, ele dizia: a fé daqueles mártires está convertendo o coração duro daqueles muçulmanos que estão martirizando aqueles cristãos. Porque não havia, às vezes, uma outra forma de um coração de pedra daqueles homens serem transformados, a não ser vendo pessoas sendo mortas e não negando a fé que eles tinham em Jesus. E a fé daquelas pessoas estavam convertendo muçulmanos que estavam, muitas vezes, matando os próprios cristãos. E ele falava: não parem de orar para que isso pare de acontecer, porque essa ação está movendo no meio do povo muçulmano. Mártires cristãos. Aí eu fiquei pensando, mas mártir, por mártir, os muçulmanos também têm mártires. E nós vemos muito, inclusive os muçulmanos usam os mártires deles como arma de guerra. As pessoas morrem por uma causa. E eu uma vez falando de Jesus para uma pessoa, e eu falava para ele de pessoas que não negam a fé até o fim, e ele falou: mas isso está cheio. As pessoas que têm uma convicção tão grande daquilo que elas fazem, e elas morrem. Os muçulmanos são um exemplo, morrem a milhares. Mas existe uma diferença nesses mártires. Em Mateus 5, a Bíblia fala lá no capítulo 5, versículo 10 a 12, Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A Bíblia está falando, ou está instruindo as pessoas, os cristãos, que vão porventura se tornar mártires. Sejam felizes porque vocês são perseguidos. Se alegrem, sejam bem-aventurados, vocês estão sendo perseguidos, estão mentindo contra vocês, sejam alegres por isso, porque fizeram isso comigo. Agora, isso é fácil da gente falar, é fácil da gente ler, é muito difícil da gente agir. É muito difícil da gente aceitar, na minha vida, na minha prática do dia a dia, as pessoas falando mal de mim, as pessoas me perseguindo.
É bom a gente olhar, ficar com dó deles. Mas é difícil a gente pensar que a gente tem que estar na situação pelo amor de Cristo. Já os muçulmanos, o martírio dos muçulmanos tem um propósito. E a principal diferença entre o mártir muçulmano e o mártir cristão é porque uma delas é que o mártir muçulmano ele tem uma posição ativa. Ele decide se entregar para morrer, ele decide se matar. Então ele toma a decisão, não, eu vou morrer por isso aí. Por que eu vou morrer por isso daí? Porque a morte, nesse caso, para o mártir muçulmano, garante para ele a salvação. No momento que ele explode, no momento que ele morre, aquele momento, automaticamente, ele tem benefício eterno. A salvação vem para a casa dele, todos os pecados dele são apagados. No momento que ele se entrega para a morte, todos os pecados são apagados. Então não importa quem ele foi, não importa o que ele fez, ele decide se matar por uma causa maior que ele acredita e ele vai ser perdoado. Além disso, ele tem algumas outras vantagens. Quando ele morre, no momento da morte dele, ele tem uma visão do paraíso. E lá no paraíso ele vê o lugar de honra que ele vai ocupar. O Islã prega isso. Que ele tem um lugar de honra porque ele fez aquilo. Então ele tem os pecados dele perdoados, todos os pecados, menos as dívidas. Parênteses aqui. Isso está lá na tradição de Maomé. Todos os pecados são perdoados, menos dívida que ele tem com alguém aqui na terra. Ou seja, se ele morre com dívida, ele chega a ser porco lá no céu. Já chega com o nome sujo. Mas ele tem essa questão de ter honra, ele tem a questão de ganhar uma coroa lá no céu, coroa de ouro, parecida com o que Paulo falava, nós vamos receber uma coroa lá no céu. Ele tem também o que, na verdade, a maioria das pessoas falam, vantagens físicas. A tradição diz que quando ele chegar no céu, que ele for um mártir, ele vai receber como prêmio, como presente, 72 virgens para ele. Vantagem física lá no céu, ainda que a Bíblia nos diga que no céu ninguém casa, nem se dá em casamento, para eles, no Islã, eles vão receber 72 virgens. Eu vi uma vez um pastor falando que ninguém fala para eles que essas 72 virgens têm de 80 anos para cima. Mas isso vai descobrir quando chegar lá, né? Mas ele olha aquilo ali como uma vantagem. E se for a mulher? Se a mulher receber um marido perfeito. That's it. O marido perfeito vai estar lá no céu, se ela for mártir. E ele tem mais um direito. Ele tem direito de, perante Allah, pedir para Allah, interceder para Allah, por 70 parentes, por 70 pessoas ligadas à família dele. Ele tem esse direito, ele sendo mártir, de chegar na presença de Allah e interceder por 70 pessoas. Agora, vocês viram como isso quase que fecha todas as chances de você negar, de ser mártir? Você tem vantagem espiritual, você vai ter um lugar de honra. Você tem vantagem física, você vai ter 72 virgens de 80 anos para cima. Você tem vantagem com seus parentes, inclusive seus parentes vão falar, você é doido, não faz isso, não se mata. Vai lá. Vai por mim. E o cara vai e faz isso. E ele não percebe que é um ato que ele, segundo nós sabemos, e Jesus falou, que existe um caminho que leva para o céu. Ele disse, eu sou o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai para o céu por um outro caminho. Não adianta você se explodir, não adianta você se martirizar. Você não vai para o céu a não ser por Jesus. E essa é a grande diferença do mártir cristão. Porque o mártir cristão, ele faz o quê? Ele segue um exemplo de Jesus. E onde está esse exemplo de Jesus? Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. Lá em Isaías 53, no versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Ou seja, no cristianismo, o sacrifício não é para que eu alcance a salvação.
No cristianismo, o sacrifício é porque eu já alcancei a salvação. Por Cristo Jesus eu alcancei a salvação. Então eu deixo as coisas dessa terra e eu entrego a minha vida não porque eu quero morrer, porque ele não faz isso voluntariamente, isso é uma coisa feita de uma forma contrária à posição dele, mas ele se deixa, porque assim como Jesus foi entregue, ele também vai ser entregue. Não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. Essa é a grande diferença entre os mártires. Essa é a grande diferença entre você entender o propósito da tua vida e você buscar um propósito depois da morte. Jesus foi o Cordeiro, ele foi o sacrifício supremo, não existe como ter um outro sacrifício. Enquanto os muçulmanos morrem para ter salvação, nós morremos porque sabemos que a salvação nós já conquistamos através de Jesus. Aí eu entendi o que aquele pastor estava falando quando ele falou: não orem para que não haja mais mortes no mundo muçulmano de cristãos. Mais ou menos nessa mesma época, muitos devem se lembrar também, existia um chinês chamado Irmão Yun. O Irmão Yun, ele era líder da igreja subterrânea lá na China. E uma vez, entrevistando o Irmão Yun, alguns cristãos aqui da América falaram: nós temos muita pena dos chineses, porque eles estão morrendo, estão sendo perseguidos, porque estão sendo torturados. E nós ficamos com o coração contrito e oramos por eles todo o tempo por causa dessa perseguição. E o irmão Yun deu uma resposta para eles, que eu quero inclusive ler exatamente o que ele falou. Ele disse assim: não orem para a perseguição acabar. Nós não oramos contra o nosso governo. Em vez disso, a igreja na China sente muita pena dos cristãos na América e no Ocidente. Nós oramos por vocês, porque vocês têm tanta abundância material, mas vivem em estado de mornidão espiritual. Vocês têm ouro e prata, mas não se levantam para andar no nome de Jesus. Na China, não temos posses que nos prendam, então não há nada que nos impeça de avançar pelo Senhor. Nós oramos para que a fé de vocês se torne forte, para que vocês aprendam a sofrer e a se sacrificar por Deus. Essa resposta é a resposta aplicada daquilo que o Xichel pregou alguns domingos atrás, da Apocalipse 3, sobre a igreja de Laodiceia. É exatamente isso aqui que Jesus, que o João Batista está falando sobre a igreja de Laodiceia. Quando Deus falou para ele. E ele está lá em Apocalipse 3, 14, assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu conheço as obras que você tem feito, eu conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que eu possa ver. O que o irmão Jung disse é exatamente o que está aqui no Apocalipse 3. E alguns teólogos, inclusive, analisam as cartas das igrejas, cada carta dessas igrejas, como tempos ou períodos do povo cristão na Terra. O primeiro século, as perseguições, a Inquisição, e hoje nós estaríamos vivendo esse tempo da carta de Laodiceia. Um tempo da igreja morna. Inclusive, se vocês perceberem, se vocês lerem, vocês vão perceber no começo, Deus começa falando: eu venho em breve. Mais para frente ele fala: eu venho sem demora. Na outra carta ele fala: eu venho como ladrão. E na carta de Laodiceia ele fala: eis que estou à porta. Ele está falando: olha, eu vou vir. Olha, estou chegando. Eu vou vir de repente. E agora ele já está à porta, batendo. Essa igreja de Laodiceia é a igreja que nós vivemos hoje. Esse é o tempo da igreja hoje. Eu acho que todo mundo sabe o que é um meme, né?
os da velha guarda talvez ficam mais perdidos no meme, eu sei, mas não sei. Meme é uma palavra meio nova, né? Surgiu agora com rede social e tal. Meme é quando alguma coisa, seja uma foto, um vídeo, um comentário, se torna viral na internet, né? Todo mundo fala sobre aquilo, normalmente ele tem algum tom humorístico, ou alguma crítica social, alguma coisa, então ele viraliza e tudo que é coisa você vê aquilo ali. Esses tempos atrás, em casa, os meninos começaram com um tal de sabor energético. Vocês já ouviram esse meme? É sabor energético. O cara fala assim, sabor energético. Aí eu fico, o que é o sabor energético? Aí tá um cara lá vendendo um produto, sabor energético. Mas ele não é energético. Ele parece energético, tem embalagem de energético. Ele tem sabor energético. Mas ele não é energético. Quando eu vi aquilo, na hora eu pensei, uau! Eu conheço alguma coisa parecida. Conheço igreja que tem sabor crente. Tem muito lugar que tem aquele povo bonito que tem um sabor cristão. É o Denorex. Na nossa época era o Denorex, né? Parece, mas não é. Hoje é o sabor cristão. O sabor cristão é aquele que ele não incomoda o inferno. Assim como o sabor energético não faz mal para a saúde, o sabor cristão não faz mal para o inferno. O inferno está de boa com ele. Ele parece crente, se veste como crente, fala como crente, é um crentez, mas ele não tem a essência do cristianismo. Esse é o sabor cristão. O sabor cristão, ele é aquele que parece com tudo que é cristão, mas não é nada de cristão. Porque o que importa é o que está dentro dele, assim como o sabor energético. Parece com tudo que é energético, mas não tem taurina nem cafeína. Até aprendi o que não tem o produto do homem. Assim é o sabor cristão. Não tem dentro dele o Espírito de Deus, aquilo que o Júlio falava aqui essa manhã. O Júlio vai pregar a minha mensagem. Ele está falando, daqui a pouco eu vou chegar lá e falar amém. Mas nós temos que entender que quando nós somos cristãos, nós temos que olhar a vida de uma outra forma. E por que nós vivemos uma vida tão confortável, principalmente aqui na América? Nós vivemos uma vida tão regada de coisas, tão brilhante com as coisas do mundo, que está cada vez maior a competição, mais difícil eu conseguir competir com as coisas do mundo, porque o brilho do mundo é muito grande. Aí eu começo a ver que o mundo tem maior influência dentro da igreja do que a igreja tem dentro do mundo. Porque nós estamos com igrejas cheias, lotadas de igrejas de milhares, mega igrejas, mega churches, com crentes sabor cristão. Porque esse crente não faz diferença no mundo, porque, ao contrário, ele traz o mundo para dentro da igreja. Então ele traz tudo lá de fora, porque ele tem que alimentar esse sabor cristão com as coisas que o mundo tem. Para não, você tem que ficar aqui junto com a gente. Então a gente traz o carnaval para dentro da igreja, a gente traz o Halloween para dentro da igreja, a gente traz as festas para dentro da igreja. Por quê? Porque nós não temos como segurar essas pessoas se a gente não tiver as coisas que o mundo tem. E a gente ainda usa isso como pretexto. Fala, não, isso é uma forma de evangelização. Nós estamos com um bloco de carnaval lá para poder evangelizar. Sabor cristão. Parece cristão, mas não tem essência. Enquanto isso, o diabo está correndo no nosso meio, andando para lá e para cá, jogando uma fofoquinha ali, jogando uma discordinha ali, jogando uma intriga aqui. E a gente está aceitando. A igreja não está fazendo diferença, ele não está fazendo diferença para o inferno, não está fazendo diferença para nada. Morna. Igreja de Laodiceia. Como se nós esquecêssemos do que Paulo falou sobre a armadura. Porque a gente tem uma vida tão tranquila que pensa que a guerra acabou. A nossa vida é tão confortável, para nós aqui pelo menos, eu não digo para aqueles cristãos de lá, mas para esses cristãos aqui a vida ficou tão confortável que a guerra acabou. Não tem guerra. Ainda que Paulo tenha dito lá em Efésios que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Ou seja, não é na parte física a nossa guerra, é na parte espiritual.
E porque a gente não vê a guerra, a gente abaixa a guarda e deixa a coisa correr. Com que igreja o diabo está mais preocupado? Com que o diabo está mais preocupado? Com aqueles de lá que estão persistindo na fé? Ou com essa aqui que está pintando parede preta, iluminando, cantando bonito? Restitui. Estou preocupado de pegar de volta o que é meu. Eu quero o que é meu, Deus, eu quero o que é meu, eu quero o meu benefício. Eu e eu. Quando eu me preocupo mais com as coisas minhas, com as coisas do meu ser, quando eu me preocupo mais com as coisas dessa terra e esqueço das coisas do reino, é porque eu estou com o foco errado. Nós vivemos num tempo de engano, só que é um engano sutil. Porque quando a Bíblia fala, quando Jesus falou lá no sermão profético, cuidado para que não vos engane, ele falou 2 vezes isso. Jesus já estava advertindo a gente, falou assim, ó, vai ter um tempo que vai ter engano, mentira, e se vocês não cuidarem, vocês vão cair. E esse engano nós estamos vivendo nos dias de hoje, porque não é um engano assim, ó, isso é errado, é falso. Não, o que é falso, todo mundo conhece. É na lata, assim. Agora, quando é sutil, é diferente. E esse é o problema. Eu lembro uma vez eu estava em Nova York, Chinatown, tinha um chinesinho na esquina, assim, uma chinesinha, Louis Vuitton. Só falava assim, não olhava para ninguém, só falava Louis Vuitton. Se você chegasse para ela ia correndo, ia num apartamento, num buraco lá, cheio de bolsa Louis Vuitton. Só que ninguém sabia que aquilo era falso. Lá na loja de Louis Vuitton custava $20 mil, lá 50. Tem gente que compra o falso sabendo que ele é falso. Tem gente que compra o falso porque recebe benefício daquilo que ele está comprando. E no tempo do engano dos últimos dias, nós vamos comprar o falso para receber benefício sabendo que ele é falso. Esse é o problema. Nós vamos aceitar o falso, ou muita gente vai aceitar o falso, porque de alguma forma vai receber algum benefício. O engano está chegando. Nós consentimos com o falso porque, por outro lado, eu recebo algum benefício. Da mesma forma que eu compro um produto falso para poder aparecer bem, eu vou aceitar o falso para poder ficar bem. Seja para receber uma vantagem, seja para ter o direito de ter uma conta no banco, seja para poder ter um emprego. Muita gente vai aceitar o falso por causa disso. Só que a Bíblia fala que o homem não se engane. Tudo que você plantar, você vai colher. Ah, mas se eu não fizesse isso, eu não ia ter emprego, eu não ia ter como sustentar. Eu fiz isso porque senão nem dízimo não ia poder dar. Então você vê, eu tenho uma causa boa. Não é isso que Deus quer. Deus não busca isso. Quando Jesus fala sobre o inferno, ele fala assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. E ele não fala uma vez só. Quando ele fala várias parábolas que ele fala sobre, que ele dá uma ideia de como é o inferno, a parábola do joio e do trigo, a parábola do servo infiel, das bodas, ele fala assim, e lá haverá choro e ranger de dentes. Você já pararam para pensar nesses 2 itens, choro e ranger de dentes? O que significa? Choro representa a dor, tristeza, o remorso de um dia eu ter ouvido a palavra, isso não é para mim, tenho muito para viver ainda. Não, isso é para o meu pai, isso é para minha mãe, isso é para o meu avô, para minha avó, para aqueles que são mais velhos. Sou jovem ainda, tenho toda a vida para aproveitar, olha tanta coisa que o mundo tem para me oferecer. Isso não é para mim. Esses vão chegar naquele dia com choro, com arrependimento, pior ainda, sabendo que não tem nada que eles possam fazer para mudar aquela situação. Esse é o choro. Pessoas que tiveram a oportunidade, ouviram a palavra, mas não quiseram aceitar. Mas a Bíblia também fala do ranger de dentes. O ranger de dentes é raiva. É raiva. Assim, inclusive, no capítulo 7, se vocês verem, quando eu estava falando sobre Estevão, eles falam assim, que os sacerdotes ficaram com raiva, ranger os dentes de raiva.
O ranger de dentes que ele fala do inferno é raiva. E esse grupo que vai estar rangendo dentes no inferno é um grupo que estava aqui na frente, estava sentado aí, que ouvia, que pregava, que fazia milagre, que batia palma, que louvava, mas era sabor cristão. Esse grupo não aproveitou o mundo e não entendeu o que é a vida com Cristo. Esse sabor cristão vai estar lá no inferno rangendo o dente de raiva, porque Deus foi capaz de olhar para ele e mesmo com tudo aquilo que ele tinha feito, falar para ele, não te conheço. É esse crente com ranger de dentes. São pessoas que conheciam a palavra, são pessoas que viviam no meio do cristão, mas não entenderam a essência da palavra do Salmo 1. O meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. O meu prazer está naquilo. Eu não faço aquilo porque os irmãos estão me olhando, eu não faço aquilo porque alguém vai me cobrar. Não, eu faço aquilo que é o meu prazer. A minha essência é essa. Essa é a verdadeira essência do cristão. Esse é o cristão verdadeiro. Muita gente se engana porque vem no domingo para a igreja, que dá uma oferta. E como o Júlio falou, eu falei, o Júlio quase pregou o que eu ia falar. Passa a semana inteira e a vida dele não é um culto racional. A vida dele não é um culto diário a Deus. O culto dele é do domingo. Não, domingo é de Deus. Domingo eu vou lá, e nem todo domingo, né? Só de manhãzinha. Domingo eu vou lá, oro, bato palma, canto, oro, pago o pedágio, dou meu dízimo e passo a semana. Culto racional durante a semana, acabei, não tem culto racional. Aí, de vez em quando, se tiver uma oportunidade, eu dou uma lida na Bíblia lá. Não. O Evangelho não é um menu de restaurante do céu. Você fala assim, isso aqui eu quero, isso aqui eu não gosto muito, deixa pra lá. Isso aqui eu gosto, pode trazer 2 porções disso aqui. Não, isso aqui, perdoar, não, isso aqui não é para mim. O Evangelho não é menu de restaurante. Se nós tivéssemos a noção daquilo que nós estamos trocando, Paulo chama de esterco. Acho que para não ter uma palavra mais feia na Bíblia, ele colocou um nome técnico, né? Esterco. Não tem como comparar as coisas do reino dos céus com desse mundo. Para mim, elas são como esterco. Não tinha uma coisa de menor valor que ele pudesse comparar. E nós vivemos nessa geração. Uma geração que olha as coisas como se fossem evolução. Mas faz parte da evolução da igreja, faz parte da evolução da sociedade. E para Deus é abominação. E não adianta nós chegarmos à presença de Deus só com sabor cristão. Porque quando Deus olhar para nós, Ele não vai ver a nossa embalagem. Ele vai ver o conteúdo. Deus vai olhar para dentro de mim e de você, vai olhar o conteúdo e vai falar, aí sim. Aí tem taurina e cafeína. Aí tem meu espírito. Vinde, benditos do meu Pai. Essa é a igreja que Jesus está buscando. E agora eu pergunto para vocês, qual que é a igreja perseguida? Uma perseguição sutil, que está pouco a pouco enganando milhares de pessoas. Porque enquanto aquela igreja persevera, aquela igreja decide perder casa, decide perder plantações, propriedades, decide perder tudo em amor de Cristo, decide ser morto, degolado em amor dessa fé em Jesus. Nós temos uma igreja aqui que não pode perder o churrasco em troca de ouvir a palavra de Deus. Por isso a minha pergunta, nós devemos orar pela igreja perseguida? Qual que é a igreja perseguida? Quem que o diabo está se preocupando mais? Com eles ou com a gente? Se você não está incomodando o inferno, tem alguma coisa errada. Porque se a gente está na guerra, só tem 2 lados. Ou você é inimigo, ou você é nesse time de cá. Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não existe um campo neutro no mundo espiritual. Ou você está, ou você não está. Se você está mais ou menos, é porque você não está. Essa é a verdade. O mundo espiritual é assim, não existe eu estou bem mais ou menos cristão. Não. Ou você está, ou você não está. Então essa palavra que eu queria deixar para os irmãos é uma palavra para a gente refletir.
nós falamos sobre a perseguição da igreja, e eu vejo que a perseguição da igreja é como se fosse um filtro. Porque a perseguição da igreja tira aqueles que são mais ou menos e deixa aqueles que realmente são. A perseguição da igreja tira aqueles que são mais ou menos, ou que são só sabor cristão, e deixa aqueles que realmente têm o evangelho dentro deles. Talvez a gente deveria falar assim, a igreja aqui está precisando de perseguição. Meu Deus, está amarrado, misericórdia. Mas às vezes é nesses tempos, é nessa dificuldade da perseguição que nós vamos tomar a decisão. Porque enquanto está tudo mais ou menos, eu não preciso tomar uma decisão. Agora, quando o negócio arrocha mesmo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que a gente levantasse um clamor. Nós oramos pela igreja perseguida fisicamente lá. Mas eu queria que a gente levantasse um clamor pelas nossas igrejas aqui. Pelas igrejas que estão mornas. Pelas igrejas que estão aqui fiéis, muito bonitas, muito elegantes, mas esquecendo da essência do Evangelho. Que estão vivendo o Evangelho mais ou menos. Estão vivendo o Evangelho sabor cristão. Porque o dia está chegando. E ainda que você pensar, mas eu ouço isso desde que eu era pequeno, e vai demorar ainda. Pode ser que até demore. Agora, você não sabe o dia que vai chegar lá, a tua senha e falar, agora é fulano, puxa o fiozinho dele lá. Porque nós temos duas formas de ver Jesus. Uma quando ele voltar, e uma quando nós formos. Nenhuma das duas nós sabemos o dia nem a hora. Você está preparado? Vamos orar então. Pedindo a Deus que Ele possa fazer essa revolução dentro de nós. Revolução dentro da nossa igreja. Revolução dentro das igrejas dessa época. Para que quando Jesus volte, Ele encontre cristãos verdadeiros, cheios da essência de Deus.